Bom dia para todos, paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos à construção de mais um vídeo, sejam todos bem-vindos a este canal. O nosso tema hoje está dentro da escatologia e trabalharemos em cima desta pergunta. A Bíblia ensina que o arrebatamento da igreja será secreto e num piscar de olhos? É comum se ensinar isso entre os pré-tribulacionistas. Os pré-tribulacionistas dizem que o arrebatamento pode acontecer até agora. Outra, que o arrebatamento será num átomo de tempo, porque eles dizem que é num abrir e fechar de olhos, e de fato a palavra átomo existe na Bíblia, é aquela parte indivisível. Então eles dizem que o arrebatamento será num momento, num abrir e fechar de olhos, num átomo de tempo. E por ser num átomo de tempo, então daí eles concluem que será invisível. Apenas Cristo presenciará o arrebatamento da igreja. E nós vamos trabalhar sobre este tema que é tão caro para os pré-tribulacionistas. Esta ideia de um arrebatamento secreto, de um arrebatamento instantâneo, atômico, ela custa caro, é uma ideia cara para os irmãos pré-tribulacionistas. E nós vamos trabalhar então algumas passagens que falam de arrebatamento. E vamos ver se nós encontramos algum exemplo de arrebatamento atômico na Bíblia. Vamos começar por Enoque. Lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 24, diz que Enoque foi tomado para Deus e não mais foi encontrado, não mais se viu. Pois bem, ali, tanto a tradição judaica quanto o cristianismo tem entendido que está em questão o arrebatamento de Enoque ao céu. Nós vemos em Hebreus 11, 5, que diz que pela fé Enoque foi trasladado, foi arrebatado. Algumas versões dizem para não ver a morte, outras traduções dizem sem ver a morte. Há uma diferença entre ser arrebatado para não ver a morte de sem ver a morte, mas eu não vou trabalhar essa distinção agora. Isso em outro vídeo eu trabalharei, mas fique ligado. Há uma distinção entre ser arrebatado para não ver a morte e ser arrebatado sem ver a morte, ok, queridos? A questão é o seguinte, o arrebatamento de Enoque foi atômico? A Bíblia não diz. A Bíblia não diz que Enoque foi arrebatado num momento, num abrir e fechar de olhos. É comum, é corrente entre os pré-tribulacionistas usarem o arrebatamento de Enoque como um protótipo do arrebatamento da igreja. Então eles dizem que assim como Enoque foi arrebatado ao céu, a igreja será arrebatada ao céu. Então é comum eles fazerem um paralelo entre o traslado de Enoque e o traslado da igreja. E eu não vou dizer que não exista um paralelo nisso, embora o objetivo seja diferente. Mas até certo ponto eu também admito que há um paralelo. Por exemplo, que Enoque foi arrebatado e a igreja será arrebatada. Sim. A questão é, será que é verdade que Enoque foi arrebatado de forma oculta para ninguém ver? Será? A Bíblia Sagrada ela não diz isso. Você pode ler Gênesis 5, 24. Você pode ler todo o relato da história de Enoque ali, que é muito breve. Capítulo 5 de Gênesis. Você vai ver que Enoque viveu 365 anos e foi tomado. E ninguém viu a sua morte, ninguém sabe da sua morte. Foi tomado por Deus. Só isso, mas a Bíblia
não descreve o modus operandi deste arrebatamento de Enoque. Não diz se ele foi arrebatado de forma oculta ou se ele foi arrebatado assim como Cristo foi arrebatado aos olhos de alguns. Então fica à mercê da especulação dos pré-tribulacionistas. São eles que dizem que o arrebatamento de Enoque foi instantâneo, foi num momento, no abrir e fechar de olhos. Mas a Bíblia Sagrada não diz isso. O próximo exemplo de arrebatamento que nós temos na Bíblia fica em 2 Reis 2, 9 a 12. É o arrebatamento de Elias, o profeta Elias. Ele foi arrebatado ao céu numa carruagem de fogo. O texto lá diz que ele subiu e carros de fogo, uma carruagem de fogo, trasladou Elias. E é interessante, você pode ler em 2 Reis 2, 9 a 12, que Eliseu, ele fez um pedido para Elias. E Elias diz o seguinte: se tu me vês sendo tomado, tal pedido será concedido. O pedido foi porção dobrada do espírito de Elias. O espírito que estava em Elias, que era o Espírito Santo, Eliseu pediu para ter a porção dobrada, ter o poder dobrado de Elias. E Elias diz: dura coisa pediste, todavia se tu me vê, eu sendo tomado, será concedido. Pois bem, Elias ele foi arrebatado. E nós sabemos que Eliseu recebeu a porção dobrada. Ficou até com a capa de Elias. E a pergunta é, por que foi que Eliseu recebeu? Porque ele viu o traslado de Elias. Então Elias, ele, ainda que tenha sido arrebatado de forma rápida, mas não foi no abrir e fechar de olhos. Eliseu, ele viu, foi rápido? Foi. O texto deixa a entender que o rapto de Elias foi rápido. As carruagens vieram, os carros, suponhamos que ali fossem seres angelicais, anjos, que arrebataram Elias. Isso não é incomum, porque na vinda de Jesus Cristo, ele enviará os seus anjos. Anjos estes que reunirão os eleitos dos quatro cantos da terra. E os eleitos, eles pegarão, ou melhor, os anjos pegarão a igreja e levará para o céu. Imaginamos que para cada crente haverá um anjo, e cada anjo, para cada crente, um anjo conduzirá às alturas ao encontro do Senhor nos ares. Então não foi diferente com Elias. Ali com certeza naquela carruagem havia seres angelicais, seres celestiais, que conduziram Elias às alturas. E foi rápido? Foi, mas não foi no abrir e fechar de olhos. Não foi num átomo de tempo. Foi rápido? Sim, mas Eliseu viu. E é por isso que ele recebeu porção dobrada do espírito de Elias. E ainda ficou com a capa de Elias. Então ele viu o traslado. Então nós até aqui não temos um exemplo, nesses dois que citamos, nós não temos exemplo de um arrebatamento atômico, invisível, que ninguém possa ver. Não temos. Pode ter sido rápido, sim, mas invisível não. Invisível não. Nós temos também um terceiro exemplo, que é o de Jesus Cristo. Ora, Jesus Cristo, o seu arrebatamento, a sua assunção ao céu é anunciado em Marcos 16, 19, Lucas 24, 51 e Atos 1, 9, 11 e Apocalipse 12, 5. Para aqueles que dizem que Jesus não foi arrebatado, é necessário que leiam Apocalipse 12, 5. Lá diz claramente que a criança que há de reger as nações foi arrebatada ao céu. Ok? Então, Atos 1, 9, 11 descreve a forma como Jesus Cristo foi arrebatado. Ele foi arrebatado paulatinamente. Foi subindo, subindo, subindo e foi se ocultando dos olhos dos discípulos. E foi arrebatado aos olhos dos discípulos. E os discípulos viram Cristo sendo arrebatado.
Então, principalmente o arrebatamento de Cristo, ele não pode ser colocado como um arrebatamento oculto. E nem os pré dizem isso. Porque seria demais, seria distorcer demais a Escritura, ainda dizer que Jesus Cristo foi arrebatado de forma invisível. Todavia, eu já conversei com um pastor pré-tribulacionista, e ele teve a coragem vacilante de dizer para mim que Jesus Cristo não foi arrebatado. E eu, na mesma hora, mostrei para ele Apocalipse 12:5. E ele se calou, porque não poderia mesmo falar mais nada. Então, a assunção de Jesus Cristo foi um arrebatamento, porque Apocalipse 12:5 diz que o Filho varão foi arrebatado para Deus, para seu trono, para longe da vista da serpente. Então, o terceiro exemplo, que é o arrebatamento de Jesus Cristo, não é invisível, não foi um arrebatamento atômico. E vamos aqui para o arrebatamento de Filipe, quando ele acabou de batizar o eunuco, está em Atos 8:39 a 40, diz que Filipe foi arrebatado pelo Espírito. Eu creio que este arrebatamento foi rápido, mas o texto não diz que foi no momento no abrir e fechar de olhos. Mas mesmo que tenha sido, vamos lá, mesmo que tenha sido, qual é o problema de um arrebatamento acontecer no momento no abrir e fechar de olhos? Qual é o problema de um arrebatamento acontecer de uma forma invisível? Nenhum. Acontece que até aqui a Bíblia não registra para nós, eu estou sendo muito sincero para vocês, a Bíblia não registra que tal arrebatamento tenha acontecido. Mesmo de Filipe, não diz que ele foi arrebatado num átomo de tempo, só diz que ele foi arrebatado pelo Espírito e o eunuco não o viu mais. Todavia, Elias foi arrebatado, lembre-se disso, Elias foi arrebatado e Eliseu não viu mais aqui na terra, mas viu quando ele foi levado. Então atente bem para isso, Eliseu viu quando Elias foi levado, foi rápido, foi, mas ele viu. Ele só não viu mais aqui na terra, entre os homens, assim como ninguém mais viu. O mesmo caso foi o de Filipe. Filipe foi arrebatado pelo Espírito dos olhos do eunuco, e o eunuco não o viu mais. Mas isso não quer dizer que o arrebatamento de Filipe foi no momento no abrir e fechar de olhos. Aí nós temos o caso célebre das duas testemunhas do Apocalipse. As duas testemunhas, eu vou aqui ler para vocês. Eu vou fazer questão de ler o arrebatamento das duas testemunhas. 11:12 de Apocalipse. Vamos lá ver o que diz. Passados os 3 dias, 11 e meio, entrou neles um espírito de vida procedente de Deus. Eles se puseram de pé, e grande temor caiu sobre os que os observavam. Ouvi então uma voz forte do céu que disse aos 2 profetas: Vinde para cá. Eles subiram para o céu, numa nuvem, enquanto seus inimigos os observavam. Olha, veja bem. Vou ler mais uma vez. Então ouvi uma voz forte do céu que disse aos 2 profetas: Vinde para cá. Eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto seus inimigos os observavam. Naquele dia ocorreu um forte terremoto e caiu por terra a 10ª parte da cidade. O terremoto causou a morte de 7.000 homens de renome, e os demais encheram-se de terror e deram glória ao Deus do céu. Aqui nós vemos claramente que não é possível se dizer, mas não é possível mesmo se dizer que o arrebatamento dos 2 profetas, que a tradição patrística diz que são Enoque e Elias, e a tradição judaica ela é rica nessa informação, dizer que Elias voltará nos últimos dias, antes do aparecimento do Mashiach. E eu estou dando uma informação a mais. O 4º livro de Esdras, que foi escrito no período do Apocalipse, no 1º século, 4º livro de Esdras, em 6:26, ele diz que os 2 homens que não provaram a morte, que no caso são Enoque e Elias,
eles aparecerão nos últimos dias e serão vistos. Então, a tradição patrística, os pais da igreja, quase todos, inclusive Santo Agostinho, ele cria no aparecimento de Elias. Ele cria no aparecimento de Elias. E antes de Santo Agostinho, a maioria dos pais da igreja acreditavam que os dois profetas que virão para enfrentar o anticristo serão Enoque e Elias. E se você quer saber a minha posição, eu sou favorável a esta posição, visto que ninguém pode refutar essa ideia. E se você citar Hebreus 11:5, que diz: Elias foi, ou melhor, Enoque foi arrebatado para não ver a morte, há uma outra versão a partir da leitura do original grego, que a tradução fica assim: pela fé, Enoque foi arrebatado sem ver a morte. Veja que há uma diferença entre Enoque foi arrebatado para não ver a morte, de Enoque foi arrebatado sem ver a morte. Ok, queridos? Não vou entrar em tanto detalhe sobre essa questão, isso fica para um outro vídeo. Nós vamos analisar bem direitinho à luz do original grego, ok? Mas eu quero lhes dizer que uma outra tradução, e que está mais de acordo com o original, é: Enoque, pela fé, foi arrebatado sem ver a morte. Logo, se Enoque foi arrebatado sem ver a morte, isso apenas quer dizer que ele foi arrebatado vivo, mas não quer dizer que ele nunca verá a morte. Ok, amigos? Então vamos lá, continuar o nosso assunto aqui, das duas testemunhas. Então, as duas testemunhas, diz aqui claramente, vinde para cá. Eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto seus amigos os observavam. É interessante paralelizar o arrebatamento de Enoque e Elias, ou das duas testemunhas, com o que se lê em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Veja bem o que diz. Porque o próprio Senhor descerá do céu com um brado de convocação, com voz de arcanjo e o som da trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que sobrevivermos, seremos arrebatados com eles em nuvens. Olha, em nuvens, no grego diz en nephelais, em nuvens. Veja bem, o grego diz categoricamente arpagesometa en nephelais. Seremos arrebatados em nuvens. Para que? Eis a pantecim, ao encontro do Kyrio, do Senhor. Eis a era, no ar. Seremos arrebatados em nuvens. Seremos arrebatados em nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E é interessante que as duas testemunhas, elas aqui são vistas sendo arrebatadas em nuvens. Olha, eles subiram para o céu numa nuvem. Subiram para os céus numa nuvem. Inclusive os mesotribulacionistas, eles entendem que as duas testemunhas, na verdade, representam a igreja. Os mesotribulacionistas, eles não entendem que duas testemunhas são dois indivíduos literais, mas eles entendem por dois profetas apenas um simbolismo. Eles veem nos dois profetas uma representação de toda a igreja, que será arrebatada no meio da tribulação. Então, os mesotribulacionistas, eles dizem que as duas testemunhas representam toda a igreja que será arrebatada ao céu na metade da grande tribulação. Todavia, essa interpretação eu não vou me ater muito a ela, porque esse não é o objetivo do vídeo. Todavia, essa interpretação mesotribulacionista, que diz que as duas testemunhas não são dois indivíduos, mas representam a igreja, ela não tem apoio bíblico, por mais que eles queiram, não tem.
é contra a teologia judaica, é contra a teologia cristã, e eu me refiro ao Novo Testamento, é contra aquilo que os pais da igreja pensavam. Os pais da igreja nunca viram nas duas testemunhas uma representação da igreja. Os pais da igreja eram categóricos em ensinar que as duas testemunhas eram de fato Elias e Enoque. Então essa interpretação mesotribulacionista, ela vai contra o que diz a Bíblia, ela vai contra a teologia patrística, ela simplesmente não tem um apoio bíblico. É óbvio que temos em vista aqui dois profetas literais. É óbvio que as duas testemunhas são dois profetas que enfrentarão o anticristo nos últimos dias. Mas vamos voltar para a questão do arrebatamento. As duas testemunhas foram arrebatadas aos olhos de todos. Então não temos aí um arrebatamento secreto. Por fim, nós vamos agora para o arrebatamento da igreja. Nós já lemos em 1 Tessalonicenses, mas vamos ler de novo. 4:17. Vamos lá, queridos? Depois nós, os vivos, os que sobrevivermos, seremos arrebatados com eles em nuvens ao encontro do Senhor no ar. Aqui, simplesmente, Paulo está dizendo que seremos arrebatados em nuvens a encontrar o Senhor no ar. Paulo não está dizendo aqui que esse arrebatamento será no momento, no abrir e fechar de olhos. Paulo não está dizendo que este arrebatamento será num átomo de tempo. Mas você, com certeza, já deve estar bem treinado pela escola pré e vai dizer, mas professor Nathaniel, vamos ver o que diz 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 50 em diante, vamos lá. Que estou dizendo, irmãos, é que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível herdar o imperecível. Versículo 51. Eis que vos comunico um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52, que é o que você quer. Num instante, no grego nós temos en atomo, num instante ou em instante. Num instante, ou seja, num átomo, num piscar de olhos, ao toque da última trombeta, pois ela soará, veja bem, pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão imperecíveis, e nós seremos transformados. Meu irmão, a pergunta é, o que acontecerá, de acordo com a ideia de Paulo aqui, o que é que acontecerá num átomo de tempo? Eu gostaria que você lesse atentamente comigo o que é que acontecerá num átomo de tempo. Professor, é o arrebatamento. Será, meu irmão? Eu convido você a ler novamente. 51, vou começar de 51. Eis que vos comunico um mistério. Nem todos morreremos. Olha o que Paulo diz. Nem todos passaremos pela morte, mas todos seremos transformados. Ou seja, quando Cristo vier, nem todos precisarão estar mortos para serem transformados. É o que Paulo está dizendo. Quando Cristo vier, ele encontrará também uma igreja militante e viva aqui na terra. E talvez Paulo já estava até combatendo a ideia de alguns que diziam que era necessário para ser transformado morrer, mas Paulo combate essa ideia. Se aqui isso estava em questão. Ele diz, olha, nem todos precisaremos morrer, mas é preciso que todos sejam transformados. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Então, grave bem a última palavra de Paulo, transformados. Ele não está falando arrebatados. Professor, mas o arrebatamento acontecerá nessa ocasião? Sim. E quem está dizendo ao contrário? O arrebatamento acontecerá nesta ocasião. Mas é preciso que você entenda que o que Paulo está falando aqui não é do processo do arrebatamento. Porque se você for ligar arrebatamento a isso aqui só porque acontecerá nessa ocasião, então eu poderia também dizer para ti que a volta de Cristo acontecerá no momento, no abrir e fechar de olhos.
Porque a volta de Cristo acontecerá também neste momento. No entanto, não é sobre o processo da volta de Cristo que Paulo está falando. Não é sobre o processo do arrebatamento da igreja que Paulo também está falando. Ele está falando, atente bem, leia com atenção. Olha a última palavra que Paulo falou: seremos transformados. Paulo está enfatizando agora a transformação dos remidos. E ele vai dizer: transformação esta que acontecerá. Como é que acontecerá, Paulo? Como é que os mortos serão transformados? Qual será o processo de transformação, Paulo? E Paulo vai dizer, 52, num átomo, num piscar de olhos, veja, no grego, en atomo, en histe oftalmu, ou seja, em um instante, em um piscar de olhos. O grego diz claramente, veja, en atomo, num átomo. O que é que acontecerá num átomo de tempo, Paulo? É o arrebatamento da igreja? Não, ele não tocou nem sequer, ele nem sequer fez menção à palavra harpazo. Ele nem sequer fez menção ao termo harpazo. Não, Paulo está falando da transformação dos santos. Ele está falando da nossa transformação do perecível para o imperecível, do mortal para o imortal, do terreno para o celestial, do que é passageiro para aquilo que é eterno. E essa transformação, ela se dará num átomo de tempo. É a transformação da igreja que está em foco. É a transformação, é o processo de transformação da igreja que Paulo está mirando aqui. Ele não está falando que o arrebatamento acontecerá num átomo de tempo. Ele está falando que a igreja será transformada num átomo de tempo. Num átomo, num piscar de olhos, ao toque da última trombeta. Pois ela soará. Olha, pois a trombeta soará. Quando a trombeta soar, veja, Cristo está nos ares, de lá ele ordena o arcanjo, eu não sei qual é ele, tá certo? Alguns dizem que será o arcanjo Miguel, não sei, mas será um arcanjo, o arcanjo tocará a trombeta de Deus. E aí, segundo nos explica Paulo em Tessalonicenses, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Pois ele soará, pois ela, a trombeta soará, e os mortos ressurgirão imperecíveis. Imperecíveis. Então, esse ressurgir imperecíveis, quando os mortos ressuscitarem, queridos, eles já ressuscitarão, sim, aí sim. A ressurreição dos mortos, ela sim se dará, visto que quando a trombeta soar, eles são transformados e ressuscitam, aí sim. Em relação à ressurreição dos mortos, nós podemos dizer que ela se dará num piscar de olhos. Em relação à transformação dos mortos, do perecível para o imperecível, isso se dará no momento, num abrir e fechar de olhos. E é plausível que no momento que os mortos são transformados de mortos para vivos, de mortal para imortal, de terreno para celestial, obviamente aí está se dando a sua ressurreição. Então é óbvio que isso aí é num momento, num abrir e fechar de olhos. Agora nós temos que fazer a distinção entre... Veja bem, nós temos que fazer a distinção entre transformação, ressurreição, que eu considero aqui duas coisas ligadas, transformação, ressurreição. Então nós temos que fazer a distinção entre transformação, ressurreição para arrebatamento. A transformação, ressurreição, sim, é no momento, num abrir e fechar de olhos, num átomo de tempo. Agora, o arrebatamento da igreja ao céu, a encontrar o Senhor, o texto não está dizendo que isso é no momento, num abrir e fechar de olhos. Vamos continuar.
Num instante, num piscar de olhos, ao toque da última trombeta, pois ela soará e os mortos ressurgirão imperecíveis e nós seremos transformados. Veja bem como a ênfase do apóstolo é a transformação. O que é que ele diz? Porque isto que é perecível deve vestir-se de integridade, isto que é mortal deve vestir-se de imortalidade. É a transformação que Paulo tem em mente aqui e não o arrebatamento. Repito, o arrebatamento acontecerá após a ressurreição. Sim, o arrebatamento acontecerá após a ressurreição, assim como a ressurreição podemos dizer que ela acontecerá após a transformação, apesar de nós ligarmos intrinsecamente transformação e ressurreição, mas vamos aqui por ordem. Transformação, ressurreição, arrebatamento, ok? Veja, transformação, ressurreição num átomo de tempo. Entre transformação e ressurreição no átomo de tempo, temos algum tempo que distingue entre ressurreição e traslado da igreja. E interessante é que entre o traslado da igreja para o céu, queridos, e o encontro do Senhor ao ar, há também um tempo. O Senhor convocará, depois que a igreja estiver ressuscitada, depois que a igreja estiver de pé, o Senhor enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta. Está lá em Mateus 24. É só você ler versículo 31. Enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais reunirão os seus eleitos dos 4 cantos da terra. Depois que a igreja tiver sido transformada, ressuscitada, tiver de pé aqui na terra, todos estiverem preparados para serem arrebatados, então o Senhor, que já tocou, que já mandou tocar a trombeta para a ressurreição dos mortos, então haverá o toque da trombeta para o ajuntamento da igreja. Então os anjos são enviados lá dos céus para reunir a igreja dos 4 cantos da terra. E quando os anjos chegarem aqui na terra, cada anjo pegará um crente e o conduzirá ao encontro do Senhor no ar. E então, nos encontraremos com Cristo. É só você ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Se dará então a reunião dos crentes com Cristo. É o arrebatamento. E reinaremos, ou seja, voltaremos, logo, imediatamente, com o Senhor que de fato já está vindo. Voltaremos com o Senhor para reinar para sempre aqui na terra. Primeiro os 1000 anos e depois para toda a eternidade. Então, queridos, eu não consigo ver na Bíblia Sagrada um arrebatamento secreto. Eu não consigo, para te ser muito honesto. E mesmo que o arrebatamento fosse secreto, num abrir e fechar de olhos, isso não prova que a igreja não passará pela grande tribulação. Eu quero dizer isso para você. Mesmo que a igreja fosse arrebatada no momento, no abrir e fechar de olhos, isso não prova que ela não passará pela grande tribulação. Simplesmente provava que o arrebatamento será num átomo de tempo, mas não prova nada que ela não passará pela grande tribulação. Ok? Se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você compartilhasse, inclusive com os pré-tribulacionistas. E faça a sua inscrição no meu canal e dê um like, ok? Isso é muito bom para a divulgação do nosso trabalho. Que Deus nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.